Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam neste lugar, nesta noite. Repousem, abundem sobre as nossas vidas e que possamos sentir verdadeiramente livres para adorar e exaltar o único Deus verdadeiro, digno de honra, de adoração, um Deus justo que tem cuidado de nós, apesar de nós. Apesar das nossas vidas, apesar de sermos quem somos, o nosso Deus não falha, o nosso Deus não esquece das suas promessas e Ele tem sido bondoso e misericordioso conosco todos os dias. Vamos nos colocar em pé? Nós vamos adorá-lo nessa noite e nós vamos declarar, assim como lá no Salmo 126, que o salmista declara no versículo, os versículos 1, 2 e 3, diz: quando o Senhor nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. O versículo 3 diz: de fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. O povo de Israel estava feliz, estava alegre, porque eles haviam sido libertos do cativeiro, eles estavam retornando a Jerusalém. E fazendo um paralelo, e muito maior a nossa alegria deve ser de nós podermos declarar que nós fomos tirados de um cativeiro, o cativeiro do pecado, e fomos trazidos para a presença do Deus Todo-Poderoso. E por isso nós podemos declarar nesta noite que grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos muito felizes, porque como diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, os versículos 17 e 18, um texto muito conhecido. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, o nosso cativeiro já passou, e tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A nossa libertação do nosso cativeiro é a certeza de que fomos feitos novas criaturas, porque um dia fizemos um compromisso com o Senhor Jesus e nos tornamos novas criaturas. E agora nós vamos declarar ao nosso Deus que nós estamos felizes, muito alegres, porque o Senhor nos transformou. Nós vamos declarar que nós estamos felizes demais, porque o amor do nosso Senhor um dia nos alcançou e nos trouxe para a presença dEle. E nós podemos ter a certeza e a paz no coração de quem só pode declarar isso, se realmente confia no Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus. Então vamos cantar com alegria? Tudo diferente. Eu nasci de novo e agora vivo plenamente. Meu passado deixei pra trás, a culpa não me encontra mais. Sei que Deus tudo novo faz, tudo novo faz. E demais, o amor me encontrou. Tua paz me alcançou, e demais, teu amor me encontrou.
Salmos 42 fala a alma anela por Deus. E a gente vê que o salmista ali, ele se encontrava bem angustiado, como acontece com alguns de nós, uma luta que acontece entre a nossa carne e o espírito. E ele começa a dizer: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Mas apesar dessa angústia de alma, dessa dor, de tantas circunstâncias, coisas que nós cristãos enfrentamos todos os dias, e alguns momentos são mais difíceis e são mais demorados, nós muitas vezes, no meio da caminhada, a gente se esquece que o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. E ele diz ainda: um abismo chama outro abismo, ao fragor das catatumbas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Ele diz assim: olha, eu estou angustiado, eu estou num caco, mas eu confio no Senhor, independente dessa situação. Eu confio nas promessas dele. E eu vejo que nós somos uma geração imediatistas. Nós somos a geração do fast food. E esperar para nós não é algo fácil. Mas o Senhor tem um tempo para todas as coisas. Salmos 40, 1 fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse é o nosso Deus, o Deus que ouve o nosso clamor, o Deus que preenche a nossa alma. O vazio das pessoas é do tamanho da presença de Deus. Se você chegou aqui, também está se sentindo como o salmista relatou aqui, ele fala de tumba, ele fala de morte, ele fala de tristeza, de angústia. Eu quero te convidar para que você feche seus olhos e levante suas mãos e fale com o Senhor, para que esse turbilhão que está acontecendo dentro do seu coração, essa tempestade, para que ele venha, assim como ele vem em direção de Pedro, sabe, e acalmou. Deus é o Deus que acalma a tempestade. Ele é o Deus que vai aquietar a nossa alma. Espera com paciência, é o que ele diz. É tão difícil, né? Mas o nosso Deus, ele não se esquece de nós. Ele não se esquece de cada um de nós. Declare agora, peça para que Deus venha aquietar essa tempestade dentro do seu coração. O salmista foi até a presença dele e disse: eu estou assim, eu estou angustiado, parece que eu vou morrer com uma dor, uma tristeza, uma angústia, mas eu vou esperar, e eu decidi confiar independente da situação. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma,
coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Sei que mesmo sem me entender, você está no controle, então esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar o teu amor. Pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Então nos chama pro teu colo, Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Nós confiamos em Ti, Senhor. E mesmo que nós caímos, nós não vamos ficar prostrados, porque nós servimos um Deus que se assenta no alto trono e tem uma coroa e tem poder nas mãos para levantar, Senhor. Oh Deus, tira essa amargura que muitas vezes tenta tomar conta do nosso coração, Senhor.
Oh Deus, é uma luta tão grande. O espírito lutando contra a carne, Deus. Mas nós sabemos que Tu és o Deus que vence. Tu és, nós Te almejamos neste lugar, Senhor. Eu quero Te convidar para declarar: se eu cair, a Tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima Você enxugará. E se eu cair, a Tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima Você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Nós não estamos sozinhos. O nosso Deus é o Deus que não acalma só a tempestade, mas Ele acalma os nossos corações também. Paz do Senhor, amados, que maravilha, querido, nós podemos investir mais um momento da nossa semana em nos aprofundarmos na palavra do Senhor. Hoje nós estamos dando seguimento ao tema Caminhando com Jesus, onde nós estamos estudando passagens da palavra, onde Jesus estava diretamente ligado, e como que se nós estivéssemos caminhando junto com Ele, participando desta mesma história, desta cena, extraindo lições preciosas para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre Jesus no tanque de Betesda, por isso eu quero te convidar a abrir no Evangelho de João, capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo 1 a 9. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 a 9. Você vai poder acompanhar conosco aí na tela, mas eu quero sempre te encorajar a estar lendo a palavra em espécie, né? Ter a sua Bíblia contigo. Eu incentivo muito meus filhos a lerem a palavra em casa, a nossa caminhada como igreja, e assim seja com você também, meu irmão. Que você não substitua as pregações, as ministrações online, pelo teu contato pessoal com a palavra. João 5, versículo 1, diz assim: Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, ou 5 entradas, 5 portas de acesso. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum quando a água é agitada e me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te,
toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. E aquele dia era sábado. Vamos orar, queridos. Senhor, nós apresentamos as nossas vidas mais uma vez diante do Senhor, pedindo a tua iluminação, o teu entendimento, o teu toque em nossas vidas, para que possamos compreender a tua vontade, o teu querer na nossa história, Senhor. Te pedimos que o Senhor fale conosco e ministre as nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Há algumas coisas interessantes aqui nesta passagem. Primeiro, eu gostaria que você olhasse na tela comigo uma projeção, um modelo criado pelo Museu de Israel, para que você tenha a noção de como seria, então, no período do Segundo Templo, os tanques de Betesda. Você pode notar aí que eram 2 tanques utilizados para purificação, e o Evangelho de João deixa claro que ele tinha 5 entradas. Então você pode notar aí a grandeza deste local. Você pode olhar na próxima foto as ruínas, né? E as ruínas comprovam as declarações que foram feitas. É interessante, trazendo certa veracidade, trazendo veracidade ao texto de João. Olha que interessante. Há algumas questões maravilhosas aqui, queridos. Nós vamos estar estudando este texto um pouco mais profundamente, mas é interessante que alguns autores e analistas textuais descrevem que João, ele deixa claro que haviam 5 alpendres, fazendo uma referência direta ao Pentateuco, à Torá, à lei. E é interessante isso, porque João, ele novamente aponta para Jesus. Ou seja, o que João estava mostrando neste texto é que apesar daquele lugar ser um lugar de purificação, ser um lugar onde nós vamos ver daqui a pouquinho o significado de Betesda, né? Ser um lugar que aparentemente era voltado para determinada área, para ajudar as pessoas, isso não era plenamente alcançado. Só foi alcançado quando Jesus entra naquele lugar. É interessante que alguns desses autores bíblicos, comentaristas bíblicos, eles apontam e eles mostram que João está apontando para Cristo. Em outras palavras, João está dizendo, olha, nada do passado funciona se ele não estiver apontando para Jesus. E é nesse sentido que os comentaristas apontam. Diz o texto, e aqui há algumas coisas interessantes, que um anjo em certo tempo, ele descia ao tanque. Essa primeira expressão de tempo, é a palavra no original grego, kairos, que é um atributo divino, que significa tanto o tempo em que as coisas são conduzidas à crise, ou a uma época esperada, decisiva, mas também como um tempo oportuno ou próprio, um tempo certo. Queridos, essa expressão kairos, muitas vezes ela é tida como uma expressão mágica, como se nós pudéssemos inferir ou alcançar este tempo de alguma forma. Há pessoas que querem de alguma forma provocar ou ter o domínio sobre um tempo de avivamento. Há pessoas que querem ter um domínio sobre o tempo de um agir de Deus, sobre uma manifestação sobrenatural. Mas o fato é, queridos, que o tempo de Deus é dele. E é interessante que não é só o tempo kairos, no sentido diretamente positivo, no que diz respeito às coisas acontecendo como nós esperamos. Essa mesma expressão é compreendida como um tempo em que Deus leva as coisas a determinadas crises, para que Ele possa agir
ou para que a pessoa compreenda os propósitos dele no seu coração. Então, diz o texto que o anjo, ele movia ou ele descia para mover aquela água segundo o tempo de Deus. Era uma oportunidade, era algo que Deus movia. Não existem muitos outros relatos acerca desta questão. Não existem relatos de pessoas que foram curadas nesse mover das águas. João, ele descreve na medida que era o senso comum na época, daquilo que eles compartilhavam, daquilo que era o que eles acreditavam. Mas o fato é que estes 2 tanques não foram criados para que acontecesse aquilo. Aqueles 2 tanques eram meros tanques de purificação ritual, onde as pessoas iam lá, se lavavam para que pudessem prestar o seu culto, oferecer o sacrifício. E eu não sei se em um determinado momento alguma pessoa foi curada, e as pessoas começaram a se acumular ali, aguardando que aquilo que era esporádico se tornasse rotineiro. Note que esse homem, 38 anos, estava enfermo, e em um determinado momento, ele resolve depositar as suas fichas e ficar ali de uma maneira passiva, aguardando algo acontecer. Por outro lado, a expressão que nós vemos no versículo, nós vemos aqui no versículo 4, que ele descia, o anjo, a um certo tempo, e essa expressão é kairós, né? Vemos aqui que no versículo de número 6, Jesus diz que esse homem estava neste estado havia muito tempo. Essa não é a mesma expressão de tempo do versículo 4. Aqui nós vemos a expressão cronos, de onde deriva a palavra cronológica, o tempo natural, que pode ser longo ou curto. É um espaço de tempo que pode se medir. É um tempo sequencial. Por que eu evidenciei essas questões, queridos? Porque de antemão, neste contexto que nós estamos preparando para que possamos entrar com os nossos momentos de reflexão, nós precisamos entender que Deus, ele tem o governo do tempo kairós. O tempo cronológico, ele simplesmente se desenrola, ele acontece, ele tem a sua sequência, mas nós não podemos simplesmente tentar manipular o tempo de Deus, ou achar que determinadas crises não vêm de Deus, como se Deus perdesse o controle das coisas. Eu imagino aqui, queridos, que muitas pessoas foram para aquele lugar, e aquele lugar que era para ser um lugar de bênção, se tornou um lugar fétido. Um lugar que era para ser um lugar de limpeza, se tornou um lugar onde cheirava mal, pessoas enfermas, pessoas machucadas, pessoas encostadas ali há muito tempo, esperando simplesmente algo acontecer. Talvez há pessoas que estavam ali ensinando técnicas de como fazer com que o sobrenatural de Deus acontecesse. Olha, eu vi que quando a última vez que o anjo movimentou as águas, é porque as pessoas estavam declarando determinada canção. Eu fico imaginando isso, certamente tinham pessoas assim. A última vez que o anjo moveu as águas, é porque as pessoas estavam orando há tantas horas. O fato é, queridos, é que o Senhor, quando Ele quer romper, Ele não precisa de nada. Ele simplesmente vem e age conforme a sua vontade e o seu querer. Mas nós precisamos compreender também, queridos, que em nós reside a tarefa de viver a realidade prática do Evangelho. A pergunta que eu te faço nessa noite é: por que Jesus entra naquele lugar? Por que Jesus se preocupa em entrar em Betesda, no tanque ou nos tanques de Betesda?
Por que Jesus se preocupa em conversar com aquele homem enfermo? Eu posso imaginar, queridos, Jesus entrando por um dos alpendres, em todas aquelas colunas que nós vimos na imagem, entre elas pessoas, aquele burburindo, o cheiro, pessoas com feridas purulentas, outros ali acamados, cheios de escaras nas costas, outros ali bravos. Posso imaginar também um comércio, informal acontecendo naquele lugar, muitas pessoas precisando comer, algo acontecendo, e Jesus entra naquele local. Jesus entra em Betesda. E é interessante, queridos, é a primeira lição que eu quero tirar neste dia, é que não havia misericórdia na casa de misericórdia. O que é isso, pastor? Diz o texto que havia um tanque próximo à porta das ovelhas, chamado em hebreu Betesda, o qual tinha tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos. Fazendo o quê? Esperando. É interessante que essa expressão jazia significa que estava ali, mas é uma expressão utilizada para denotar pessoas que estão ali paralisadas, mortas, também no cemitério. Aqui jaz fulano de tal. Um jazido, ou seja, um lugar onde as pessoas quase que já fazem parte, estão ali enraizadas naquele local. E diz o texto que havia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, e não acontecia nada além da expectativa de uma movimentação das águas. É interessante que Betesda, no original, significa casa de misericórdia, ou casa da água que flui, que era um nome que foi dado então a estes tanques que nós estamos estudando, cujas águas tinham poderes curativos. Segundo a história, eles acreditavam que havia um poder medicinal naquelas águas também. Agora olha que interessante, queridos. Na casa de misericórdia não havia misericórdia. Havia uma multidão de pessoas simplesmente jogadas. Já é de senso comum que pessoas enfermas não eram benquistas na sociedade da época de Jesus. Se fossem então leprosos, ou uma mulher que tivesse fluxo de sangue, era considerada impura. Ou dentre outras enfermidades que excluíam a pessoa da realidade. Ou seja, Betesda, que era para ser um lugar de misericórdia, de aconchego, um lugar de recepção de pessoas, um lugar para purificação de pessoas, um lugar de bênção, mesmo com a possibilidade de cura, acabou se tornando um reduto de pessoas excluídas da sociedade, um reduto de pessoas enfermas e desacreditadas da sociedade. Jesus, ele entra num lugar onde a sociedade não queria estar. Jesus, ele entra num lugar onde as pessoas fingiam que não existiam aquele lugar. Jesus entra num lugar onde os governantes da época fingiam que não acontecia nada. Não enxergavam aquelas pessoas que eram meras paisagens. Isso fala muito comigo, queridos, porque nós, hoje, como a casa de misericórdia, o braço de Cristo estendido, nós precisamos ser um lugar que verdadeiramente gera cura, gera misericórdia, gera graça, gera amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu não estou falando que a partir de agora
pelo simples esforço intelectual, você precisa se preocupar com as pessoas, com o aflito, com o necessitado. Mas eu quero te dizer que se não há essa preocupação no teu coração, você precisa rever o evangelho que você tem vivido. Se não há essa preocupação, como a que houve de Jesus, de entrar num lugar que teoricamente era para ter misericórdia, mas não tinha. Era cada um por si. Quem entrasse primeiro resolvia. Não, se vira. Jesus, eu não tenho ninguém para me ajudar. Você quer ser curado? Mas eu não tenho ninguém, Jesus. Um homem desesperado. Se nós não temos naturalmente, como cristãos, a visão de Jesus, precisamos rever os nossos conceitos. Eu, Tiago, se eu olho para alguém necessitado, para alguém precisando do amor de Deus, quer seja pobre ou rico, alguém necessitado da graça do Evangelho, alguém que precisa de um cuidado, de um alimento, de uma mão estendida, e nada acontece dentro do meu coração que me leve a ter atitudes diferentes, eu preciso rever o Evangelho que eu estou vivendo. Jesus foi para aquele lugar para mostrar, ainda existe misericórdia no reino de Deus. Ainda existe graça, ainda existe milagre, amor derramado sobre a vida de enfermos e aflitos. Jesus foi um instrumento da graça e da misericórdia de Deus. E aqui nós começamos a entender por que João faz referência à Torá, dos seus 5 alpendres, fazendo referência ao Pentateuco, os 5 primeiros livros. Justamente porque a Torá não trazia misericórdia, mas Cristo, na nova aliança, Ele traz misericórdia, e juntamente consigo amor, graça, perdão e cura sobre aqueles que assim necessitarem. Algo tremendo de Deus para as nossas vidas. Mas uma segunda lição que eu aprendo olhando para este texto é que nós devemos tomar cuidado com o desânimo e a ansiedade. Olhe comigo os nossos versículos. Diz assim a palavra, em Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Um outro versículo maravilhoso aqui para as nossas vidas, de Lucas 12, 25 e 26. Qual de vós, que por ansioso que esteja, pode acrescentar uma medida, um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras coisas? E antes de nós continuarmos, eu quero te chamar a voltar os teus olhos para o versículo de número 7 do nosso texto. O finzinho do verso 6, que está aí, e o verso 7. Jesus, ele faz uma pergunta para aquele homem: você quer ficar são? O enfermo responde: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Olha o desespero. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Desânimo e ansiedade. Eu fico imaginando, querido, como ficava o coração daquele homem. Talvez por horas desanimado, às vezes pegava no sono, olhava para aquela água, imagino nos momentos mais quentes do dia, ele olhando para aquela água parada, as pessoas entravam, se banhavam, saíam, e aquele homem desanimado. Às vezes eu penso na ansiedade que aquele homem sofria, pensando novamente, será que a água vai mover agora? E ele olhava para os lados, outras pessoas ali querendo adentrar também naquele
naquela iminência do movimento das águas. Este homem estava tão desanimado e ansioso, que ele não conseguiu nem compreender direito aquilo que Jesus havia perguntado. Foi uma pergunta específica, diz o texto que Jesus sabia que ele estava enfermo há 38 anos. Jesus sabia do estado dele, mas Jesus fez uma pergunta: você quer ser curado? Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes, de tão ansiosos que nós estamos, acabamos tendo falta de fé. A ansiedade nos leva, em momentos, à falta de fé. Aquele homem estava já desacreditado, já não cria mais, como provável judeu que era, por estar ali naquele tanque, que era um tanque de purificação, já não cria mais, já estava ali desanimado. A ansiedade nos faz tropeçar no dia a dia, na nossa caminhada de fé, nos faz ter uma visão turva das coisas. A ansiedade nos faz esquecer de quem é Deus, do poder que Ele tem, queridos, da possibilidade mediante as impossibilidades. A ansiedade nos faz agir e focar apenas na nossa vontade, ou nas nossas formas. Eu vou fazer desse jeito, afinal de contas, já que Deus não age na hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu vou fazer da minha forma. E muitas vezes, nós acabamos frustrados, dando com os burros na água, por falta de ouvir a voz de Deus, ou de aguardar quando Ele diz que devemos aguardar, por ansiedade. A ansiedade nos faz sofrer por antecipação. Não sei se você já passou por situações em que você estava sofrendo, por ansioso que estava. Até criando fantasmas na tua mente, por ansiedade. Situações comuns do dia a dia do trabalho, no dia a dia dos nossos relacionamentos, quando adicionamos na equação a ansiedade, se tornam verdadeiros desafios e monstros. A pessoa ansiosa que está, com o coração aflito, precisando de ajuda, às vezes ajuda psicológica, às vezes o simples fato de falar com Deus e exercitar a sua fé, às vezes até ajuda médica, mas a pessoa ansiosa começa a sofrer e cada vez sofre mais por antecipação. Uma pessoa deseja conversar, essa pessoa já cria monstros. O patrão chama para uma conversa, essa pessoa já fica imaginando o que pode ter acontecido de errado. Fruto da ansiedade. A ansiedade, queridos, atrasa também o milagre de Deus às nossas vidas. Porque daí estamos ansiosos, queremos resolver da nossa forma, não confiamos, a nossa fé fica frágil. Nos esquecemos de quem é Deus, o milagre começa a se esvair, a atrasar na nossa caminhada. Por isso que nós devemos fazer, 1 Pedro 5,7 diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance as tuas preocupações diante do Senhor. Pare de agir precipitadamente. Pare de tentar ajudar a Deus a fazer as coisas. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Inquietudes. Qual são as soluções, ou qual é a solução
para as inquietudes da nossa vida. Apresentar diante de Deus, através da oração, dos pedidos e dos agradecimentos, as nossas inquietações, para que a paz de Deus possa guardar os nossos corações e sentimentos. Eu quero te convidar, e a palavra de Deus nos convida nessa noite, a apresentarmos diante dEle todas as nossas inquietações, lançar a ansiedade sobre o Senhor. Eu não estou dizendo que nós devemos deixar os nossos tratamentos, ansiedades que vêm de distúrbios crônicos, ou de questões de disfunções hormonais, que precisam ser estabelecidas, precisam ser corrigidas, mas até quando são corrigidas essas questões químicas do nosso organismo, há uma parte que é o exercício da nossa caminhada com Deus, de lançar as inquietações, de lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque nós cremos que Ele tem cuidado de nós. Em terceiro e último lugar, eu quero te convidar a voltar os teus olhos para a realidade de que Jesus é o Senhor do tempo. Jesus, Ele não precisa de mais nada. Olha o que diz o texto no versículo 8. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito, e andava. E aquele dia era sábado. Jesus, Ele continua o Senhor de todas as coisas, mesmo diante das impossibilidades. Jesus, Ele não precisa de água, ou melhor, não precisa nem do movimento das águas. Jesus não precisa de um dia específico, de uma oração específica, de uma forma específica. Ele é o Senhor do tempo. Ele age a hora que Ele quer, da forma que Ele quer e onde Ele quer. Nós podemos continuar do nosso jeito, nas nossas ansiedades, da nossa maneira, ou nós podemos depositar toda a nossa confiança no Senhor e simplesmente crer que Ele está no controle de todas as coisas. Crer que Ele pode agir. Crer que Ele age diante das impossibilidades. Crer que Ele não precisa de estatística alguma para Ele agir na tua história. Mas entenda de uma vez por todas, que ficar aguardando simplesmente algo, de outras pessoas ou algo do cosmos acontecer, não adianta nada. Jesus, Ele vai agir naquilo que nós não podemos agir, nas impossibilidades da nossa vida. Jesus vê um homem que para ele era impossível, mas Jesus vê que haviam outras coisas que poderiam ser feitas em prol daqueles seres humanos. Mas Jesus, Ele age naquilo que era impossível. Jesus, Ele vem e faz um milagre. Mas as outras coisas, as outras lições a serem aprendidas e executadas, ficaram por conta daqueles que viram o milagre acontecer. Jesus não limpa aquele lugar. Jesus, Ele não vai e fala: vocês precisam ter mais misericórdia. Jesus demonstra isso. E agora fica a lição. Ou seja, isso nos mostra que Jesus, Ele vai agir naquilo que é milagroso, naquilo que nós não podemos fazer. Mas o que diz respeito à nossa caminhada de fé, somos nós que precisamos agir. Nessa noite, querido, eu não sei se você precisa depositar a tua ansiedade no Senhor. Eu não sei se nessa noite essa palavra falou contigo porque você precisa mudar a tua perspectiva do evangelho que tem vivido. Ou se essa noite
essa palavra veio ao teu coração porque você precisa de um milagre. Mas eu quero alimentar a tua fé te dizendo que o nosso Deus, Ele não precisa de hora nem lugar. Ele tem todo o poder para fazer, para realizar o impossível nas nossas vidas. Por isso eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a curvar a tua cabeça nessa noite. E apresentar a tua vida diante do Senhor. Em cada uma dessas perspectivas que o Senhor ministrou à tua vida, o teu coração. Eu quero te convidar a você apresentar, a orar, a falar com Ele. Estamos diante de um Deus poderoso, de um Deus glorioso, que quer transformar a nossa história. Por isso, se apresente diante dEle. Coloque as tuas petições diante do Senhor, as tuas inquietações. Porque Ele é um Deus grandioso e tem cuidado das nossas vidas. Paizinho querido, quantas vezes tem faltado misericórdia na casa de misericórdia. Muitas vezes nós, como cristãos, temos a nossa visão deturpada, Senhor. Ficamos tão preocupados com nós mesmos, que nos esquecemos de que há uma multidão de pessoas precisando do Senhor. Às vezes ficamos preocupados com isso e aquilo, e nos esquecemos que existem muitas pessoas necessitando de ouvir acerca do Senhor. Por isso, nessa noite que fomos tocados, que o Teu Espírito nos encoraje, nos impulsione como igreja, a levar o Evangelho do Senhor, a levar esta palavra de salvação, de restauração, por tantos quantos lugares nós formos, Senhor. Da mesma forma, Senhor, há pessoas aqui nessa noite que se encontram aflitas, ansiosas, inquietas. E como a Tua palavra nos ensinou, nós devemos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, apresentar as nossas inquietudes. E eu, juntamente com os meus irmãos, estamos aqui apresentando inquietudes financeiras, inquietudes na saúde, inquietudes nos relacionamentos, e clamamos, Senhor, age em cada situação, Senhor. Onde há uma impossibilidade, age com o Teu milagre. Onde há uma situação que necessitam de um milagre, age, Senhor, com poder e graça. Nós clamamos, Senhor, o Teu agir. Clamamos o Teu toque sobre cada vida, sobre cada pessoa, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Clamamos porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Clamamos porque nós sabemos que Tu és um Deus poderoso para operar e fazer infinitamente mais daquilo que nós imaginamos, Senhor. Pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, nosso desejo é que você tenha um restante de semana bendito na presença do nosso Deus. No próximo domingo, nós teremos a Santa Ceia, o primeiro domingo do mês de outubro. Todo primeiro domingo de outubro, nós temos a celebração da Santa Ceia. Aliás, todo primeiro domingo de cada mês, com algumas exceções quando tivermos alguma dificuldade. Mas senão você já pode se organizar. Então, neste próximo domingo, nós teremos a celebração da ceia do Senhor. Eu quero te convidar a chegar diante dEle com o teu coração pegando fogo na presença do nosso Deus. E a convidar o máximo de pessoas para estarem aqui juntamente conosco, para adorar o Senhor. No mais, querido, quero te pedir que você estenda as suas mãos e receba a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.